Cabo Verde vai retomar as viagens interilhas a partir do próximo dia 30 de junho, mas o Primeiro-Ministro confirma não há testes. A medida é garantir que tenhamos protocolos a observar. Sem testes. Pelo menos pelos dados que nós temos, pelas informações internacionais das instituições que regulam este setor, não recomendam testes como condição para o embarque. Há outras medidas que podem ser implementadas, vão ser implementadas, está no regulamento que foi aprovado pelo Conselho de Ministros, que garantem as condições de controle sanitário, de vigilância e de controle de forma a evitar que possa haver propagações. Portanto, nós vamos abrir porque a economia precisa funcionar, precisamos de circulação, mas vamos abrir com todos os cuidados necessários e com as proteções necessárias. Neste momento, a maior atenção é reduzir os casos internos. O vírus circula já entre as ilhas do país, circula nos concelhos do país. Temos de fazer um bom combate, porque esta é a primeira prioridade, conter internamente. Depois iremos fazer a abertura de uma forma programada e com a devida proteção e devidos cuidados. Momento para Ulisses Correia Silva aproveitar e levar a mensagem de coragem no enfrentamento da doença. Há uma pandemia e uma Covid que pode matar e também que afeta a economia, afeta o rendimento, afeta o emprego, porque cria bloqueios à atividade económica. E lá onde nós temos casos, temos que estar muito atentos e fazer com que a ação seja muito forte. E é um combate para ganhar, diz. Nós vamos ter que ganhar esta guerra, este combate. Cada um é importante, cada um conta e cada um fazendo aquilo que tem que fazer. A Ilha do Fogo até este momento não registrou nenhum caso positivo do novo coronavírus, mas com a retoma a partir do dia 30 de junho das ligações aéreas, a dinâmica vai ser outra. Antes, para esta viagem, representantes que lidam com esta situação uniram as vozes no sentido de executar da melhor forma possível a Resolução 85/2020. Para a Delegada de Saúde de São Filipe, o encontro foi fundamental. Então não tem que ser sempre para a mesma linguagem, porque no início na porta teve dificuldade, não sabemos a nossa estrutura, e para adaptar. E com a estrutura que estava deixando tudo bonitinho para fazer isso, para adaptar. Então não teve constrangimento, não vai local para medir temperatura, local para isolar, mantém aquele distanciamento. Então não tem uma base assim, também sendo mais fácil trabalhar a partir do dia 30. Considera Joana Alves, com a reabertura dos voos domésticos, os riscos são iminentes. Também tem mais riscos de ter vírus, porque pode ter uma pessoa assintomática trazendo vírus. Apesar de ainda não haver casos de Covid-19 na ilha, Fogo, como qualquer parte do país, não está imune. Por isso, as autoridades apelam à máxima de prudência das pessoas. Com a retoma dos voos interilhas agendado para o final deste mês, o delegado de saúde de São Nicolau garante que vão ser reforçadas as medidas de prevenção para fazer face a esta pandemia. Já nos solicita ao Ministério reforço de recursos humanos e materiais, nos aguarda, e também nos trabalho junto com o aeroporto para fazer aquele trabalho de controle. Já não tive reunião, estava a ter uma equipa, tem uma equipa também para fazer controle no aeroporto, que as medidas, que os questionários, toma que as áreas de pessoas, medição de temperatura, também certifica uma local que cumpre as orientações que estão na BO. Pronto, cada instituição e também cada cidadão faz esse papel. Acho que o papel mais importante está na mão de cada um de nós. E nós, como instituição de saúde, fiscaliza, sensibiliza e cria condições para receber casos de Covid, casos suspeitos, e tem uma estrutura mais ou menos organizada para conseguir dar resposta. No dia 13 de junho, São Nicolau entrou para as estatísticas da Covid-19 em Cabo Verde, mas até então não há registro de casos ativos na ilha. O que pensa desta medida? Foi em concertação com as autoridades sanitárias que o governo tomou essa decisão? Em relação a esse tema, já ouviram, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro falou sobre isso, já ouviram o Sr. Ministro da Saúde falar sobre isso, e eu não tenho mais nada a acrescentar. O Sr. Presidente da República também já falou sobre isso, não tenho mais nada a acrescentar em relação a esse tema. Mas essa medida não foi em concertação entre o Governo e a Direção Nacional de Saúde?
Se o senhor Ministro da Saúde já falou sobre isso, quer dizer que o Ministério da Saúde está por dentro. O Ministro do Turismo e dos Transportes anunciou hoje que a retoma dos voos internacionais só vai ser feita a partir de agosto. Que isto foi uma decisão tomada em concertação com o Ministério da Saúde. Porquê os voos internacionais e não todos? É uma pergunta que nos têm feito muito. Porquê retomar agora, no final de junho, no final de junho os voos internos e só em agosto os voos internacionais? Eu não sei lhe dizer qual é o motivo. Desculpe. Não sei lhe explicar qual é o motivo, infelizmente. É preciso que fique bem claro. Há um alinhamento técnico e um alinhamento político nessa decisão. Aliás, as decisões do Governo são sempre decisões baseadas em pareceres técnicos da Direção Nacional de Saúde. Quando o Governo do meu país toma uma decisão desta natureza, eu presumo que o Governo mede as consequências, avalia, ouve as autoridades sanitárias, o Sr. Ministro da Saúde, os especialistas, os técnicos da saúde e, portanto, nós temos que haver também uma confiança, é um elemento fundamental neste processo. Temos que confiar sempre de que as medidas que são medidas tomadas com sentido de responsabilidade. Isso não evita, evidentemente, que tenhamos opinião, que a gente critique, isso é normal, nós vivendo num país democrático como é Cabo Verde. Mas não convém pôr o carro à frente dos bois, como se costuma dizer, não é? Portanto, há ainda um tempo para nós sempre fazermos a reavaliação das posições. Podemos dizer que até este momento temos tido realmente um número relativamente crescente de novos casos, não só aqui na cidade da Praia, mas também a nível de Santiago, noutros municípios, mas a nível nacional também, como sabe, de Sal, Santo Antão. Enfim, a tendência de facto, da propagação do vírus já era esperada também a nível nacional. Mas a evolução tem sido uma evolução, até neste momento, eu considero uma evolução relativamente benigna, na medida em que a maior parte dos casos tem evoluído de uma forma assintomática. É evidente que nós temos que estar devidamente preparados e continuar a alertar a população de que pode acontecer uma viragem dessa situação com o aparecimento de casos mais graves. Mas enquanto autoridade da saúde, nós estamos para implementar a política do Governo para a área da saúde. É que nós teremos que estar, portanto, preparados para fazermos a melhor vigilância epidemiológica possível para evitar que a epidemia evolua de forma descontrolada no país. E esse é que é o nosso trabalho a nível nacional das estruturas de saúde. Há este risco? É fazer... há sempre o risco. Portanto, em saúde pública, o risco... Nós trabalhamos com riscos. O risco é permanente. É claro que depende muito também das medidas de política que os governos tomam, mas temos que conciliar, portanto, a segurança sanitária e as medidas políticas que forem tomadas. Portanto, adaptaremos as medidas de saúde pública de acordo com as medidas políticas que forem tomadas superiormente pelo Governo. Eu lhe perguntaria, não seriam as medidas políticas em contexto de epidemia que deveriam estar adaptadas às medidas sanitárias? Não, isso há de perguntar os políticos. Eu respondo aqui a parte sanitária, a parte da política da implementação, portanto, das medidas sanitárias para responder à epidemia. Eu respondo tudo. Mas as questões políticas eu prefiro que perguntem, portanto, aos políticos. Doutora Maria da Luz. Desculpe. O
Os TICV realizaram o último voo regular no dia 26 de março. Durante 2 meses, tempo que decorreu o estado de emergência, os TICV adotaram o regime de layoff. Durante esse tempo, operaram apenas com uma equipa reduzida em voos humanitários e transporte de pessoal técnico e material sanitário para algumas ilhas do país. Foram tempos difíceis, segundo a diretora comercial e marketing dos TICV. Uma atividade bastante reduzida em relação àquilo que não tem. Praticamente nunca fazer voos durante esses meses. Então, para nós foi um bocadinho complicado. Com o término do estado de emergência, a empresa começou as suas atividades em terra no dia 2 de junho e já está preparada para iniciar os voos interilhas no dia 30 de junho, no quadro de retoma programada e apresentada pelo Governo e que contempla todas as ilhas, incluindo Santiago. Marina Ferreira está otimista em como a procura vai aumentar. A partir de 30 de junho, vai estar a operar com 2 aparelhos, uma vez que a empresa aproveitou este momento para fazer a pintura dos aviões com a nova imagem da empresa. A diretora comercial e marketing afirma que os TICV não querem pensar no rombo financeiro que representou esta fase, mas sim focar no que vem a seguir e voltar à normalidade. Nesse momento é mais focar no futuro e ver o que é que nós podemos fazer e como é que podemos minimizar, mas sem dúvida é uma fase muito complicado. Nunca tive receitas a entrar, portanto nesse momento não está numa situação bastante complicada. Nestes tempos difíceis, os TICV dizem-se preparados para novos voos e voltar a ligar as ilhas de Cabo Verde. Os transportes interilhas de Cabo Verde têm nos seus quadros 136 profissionais. Estivemos à conversa com Luís Quinta, que é diretor-geral dos transportes interilhas. É que no próximo dia 30 serão retomados os voos domésticos. Estamos a finalizar a preparação para a retoma oficial das ligações domésticas. Nós, na realidade, os voos comerciais estiveram parados, mas nós não temos estado parados. Felizmente, fizemos cerca de 60 voos, a grande maioria de voos de evacuação médica, e houve alguns voos de transporte de passageiros que iam ligar ao internacional. Como é que será viajar a partir de agora? Por exemplo, dentro do aparelho, que medidas foram tomadas por parte da companhia? Teremos voos cheios? Teremos passageiros em número menor? Como é que é? Não, neste momento não vai haver restrição de lugares, isto é a nível mundial e mesmo se aplica em Cabo Verde. O que vai ser obrigatório é o uso das máscaras, e segundo percebi pela futura legislação, a partir do momento que se entra no aeroporto será obrigatório o uso de máscara. Vai haver cuidados de higiene, tanto dentro das instalações aeroportuárias também como dentro do aeroporto. Fomos aconselhados a não distribuir serviço de bordo, evitar ao máximo o contacto físico entre o passageiro e a tripulação. São alguns procedimentos, alguns cuidados que vão ser implementados a nível mundial, são implementados em Cabo Verde, e penso que os cuidados da forma que estão a ser feitos serão suficientes para evitar propagação. Mas a proximidade de pessoas a bordo não será algum perigo? Não se correrá algum risco também? Não, a parte da documentação exige uma declaração médica, que se fale com as delegacias de saúde, nomeadamente quando houver transporte das ilhas com casos para ilhas sem casos, isso vai ter uma atenção especial. Tal como eu disse, está a ser finalizado, também não me quero adiantar ainda muito antes de ter as medidas finais, mas vão ser tomadas medidas nesse sentido. Teremos voos então de qualquer ponto do país, não é? Não haverá qualquer restrição mesmo no que diz respeito às ilhas com Covid? Não, até agora não se prevê, estamos a ver a documentação, não se prevê nenhum tipo de restrição, prevê sim tipos de cuidados a ter em conta. Nós, neste momento, a única coisa que não estamos a fazer é triangulações, portanto não estamos a fazer um Praia, Sal, São Vicente. Estamos a centrar a operativa na praia e vamos ver como é que corre os primeiros voos, e depois aí sim iremos completando a programação. A nossa programação inicial, infelizmente, é uma programação que não vamos ter ainda muitos passageiros, também os voos internacionais ainda não estão abertos. Portanto, vamos começar, por um lado nos ajuda a tomar as medidas necessárias e ao mesmo tempo avaliar se as medidas são suficientes. Portanto, vamos começar devagar. E pensou que, com o passar do tempo e com a abertura para os voos internacionais,
aí a nossa programação também irá ser aumentada e reforçada. Irão utilizar todos os aparelhos nesta nova largada no que diz respeito ao início? Vamos utilizar 2. Estava programada uma manutenção em Las Palmas para o nosso terceiro avião, irá subir no dia 22 deste mês, mas os 2 aviões que estão cá vão ser suficientes para a nova programação. Já foi feita uma avaliação em termos de prejuízos, os montantes, tendo em conta a paragem que decorreu até então? Os prejuízos foram imensos, são praticamente 3 meses de atividade parada, é um trimestre inteiro, mas são coisas que ninguém podia prever, atingiu-nos a nós e atingiu todo o país, atingiu todo o mundo. Foram enormes, mas vamos tentar recuperar e vamos, sem dúvida, recuperar. Isto quer dizer, então, que os escritórios todos também vão ser reabertos? Sim, no dia. Neste momento só temos o back-office a funcionar, o call center, portanto não há interação presencial com os clientes, mas no dia 30 já vamos abrir as lojas. No dia 30 os voos temos programados para o Maio e para o Fogo, vai estar aberta a loja do Aeroporto da Praia, do Maio do Fogo, e a partir no dia a seguir já vamos abrir, consoante tivermos os voos para as escalas, vamos abrir já vamos depois abrir o Sal, São Vicente, São Nicolau, já vai abrir. E olhando para os trabalhadores tiveram alguma dificuldade nesta altura? A companhia soube também aguentá-los? Como é que é? Nós entramos no regime da suspensão temporária, não escondo que seria importante que eventualmente se prolongasse por mais uns meses. No setor do turismo já vi umas notícias que esse cenário está a ser analisado. Para nós seria muito importante, porque quando retomarmos os voos, eu creio que durante uns 2 meses não iremos ter muita procura, infelizmente. Portanto, para nós seria importante que se prolongasse o regime de suspensão temporária, pelo menos no setor do turismo. E há algum entusiasmo por parte dos profissionais da companhia neste momento de nova largada? Claro, estamos muito entusiasmados. Mas, uma vez, nós não parámos a 100% porque fizemos muitas evacuações médicas, muito transporte de equipas técnicas para as ilhas com mais casos, fizemos transporte de passageiros estrangeiros para voos de ligação ao seu país de origem. Nunca chegamos a estar, eu penso que nunca tivemos mais do que 3 dias sem viajar. Obviamente foi com parte limitada da equipa, foram com serviços mínimos da nossa equipa. Agora o resto dos colegas, obviamente, querem ir muito trabalhar. Para concluir, alguma palavra para os passageiros, os cabo-verdianos de uma forma geral? Eu gostava de dizer aos nossos passageiros que vamos estar à espera deles. Estamos preparados para os receber a bordo e estamos preparados para os transportar com medidas de segurança e de higiene. É muito importante para nós oferecer o serviço que Cabo Verde merece e vamos estar à altura das necessidades deles. Luís Quinta, diretor-geral dos Transportes Interilhas. Fica também a comunicação que os aviões poderão viajar cheios. Comunicação aqui, então, feita por Luís Quinta, diretor-geral dos Transportes Interilhas, antigamente Binter.